Olá pessoal! Bom, como a gente falou, a proposta desse canal é falar de diversos assuntos de maneira bíblica e confessional, relacionados à igreja, família, teologia. E hoje o assunto está ligado à família, e é um assunto muito importante. Você conhece o culto familiar, o culto doméstico? Você está no Confessionais e esse é o quadro Biblicamente. Muito bem, pessoal. Hoje o nosso assunto é muito importante. Eu quero conversar com vocês a respeito do culto familiar. O culto familiar sempre foi uma prática muito importante nos últimos séculos. Na verdade, era quase impensável que uma família cristã não praticasse um culto familiar, um culto dentro do seu lar. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, essa prática, esse costume foi se perdendo dentro das casas dos cristãos e hoje é uma prática que é feita por algumas poucas famílias da igreja e, infelizmente, uma prática esquecida dos nossos dias. Nesse ano, por ocasião da pandemia de coronavírus, muitas famílias se viram redescobrindo o culto familiar por conta do isolamento social. Diversas igrejas tiveram que fechar os seus templos, fazendo cultos apenas online. Algumas igrejas nem mesmo culto online fizeram, e as famílias se viram então pressionadas a fazer o culto familiar. Então, se existe algum legado bom dessa pandemia, desse isolamento, certamente será o culto familiar. Aliás, um dos temas sugeridos para o nosso canal, lá no meu Instagram, pelo nosso amigo Rafael Nogueira, foi justamente sobre o esfriamento espiritual das famílias no período da pandemia. E tenho certeza que esse esfriamento é consequência da falta da prática do culto doméstico. As famílias que não praticaram o culto doméstico nesse período, certamente experimentaram um período de muita frieza espiritual por conta do afastamento da igreja, da congregação, e é sobre esse ponto que eu quero falar com vocês. A redescoberta do culto familiar trouxe, como eu disse, diversos legados para as famílias cristãs. Se você é um daqueles que começou a fazer o culto doméstico nesse período de pandemia, você com certeza tem muito a dizer sobre a experiência maravilhosa que é ter os seus filhos em casa, com a sua esposa, ler a palavra do Senhor, cantar hinos a Deus e estudar a palavra juntos. Contudo, para algumas famílias, essa experiência do culto familiar é apenas uma substituição do culto congregacional. Algumas igrejas estão voltando aos cultos presenciais e algumas famílias acreditam que o culto familiar era apenas uma ferramenta para substituir esse culto congregacional. Para outros, o culto doméstico talvez nem seja lá uma coisa tão necessária assim, seja talvez uma questão opcional de cada família fazer ou não fazer o culto doméstico. O nosso objetivo aqui é mostrar que o culto doméstico ele não é um mero substituto do culto congregacional, do culto do domingo, mas ele é necessariamente uma extensão da prática da igreja no dia a dia da família cristã. Nosso objetivo é estimular aqueles que ainda não praticam, nunca praticaram o culto doméstico, a experimentarem essa ferramenta maravilhosa para que a nossa família cresça junto em graça e conhecimento. Embora não exista um texto específico nas Escrituras que nos ordene a fazer o culto doméstico, nós temos diversos textos na Bíblia que vão nos estimular e nos orientar que a prática do culto no lar, o culto familiar, é sim algo que determinado pela vontade de Deus para as famílias cristãs. Em Deuteronômio 6, um dos textos mais claros e específicos sobre essa questão da vida familiar, do culto familiar, Deus ordena que o povo de Israel guarde a lei, guarde os mandamentos, num contexto extremamente familiar. Veja no capítulo 2 de Deuteronômio. Deus ordena que pais e filhos guardem os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, todos os dias da vida. Isso pode ser traduzido por diariamente. Deus ordena que os pais ensinem os seus filhos
a respeito da lei, das escrituras, dos mandamentos do Senhor. Isso envolve ali um contexto completamente familiar, da casa, do lar especialmente. E para isso eu quero ler com vocês os versículos de 6 a 9. Prestem bem atenção. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal em tua mão, e te serão por frontais em teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui a ordenança de Deus ao povo de Israel era que o lar seria o reduto dessa fé. Seria o lugar onde a lei seria ensinada, a lei seria lida, meditada por toda a família, e especialmente onde os pais ensinariam a lei aos seus filhos. É fácil observar aqui que todas as atividades ordenadas são tarefas diárias. Ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar pelo caminho, na tua casa. Ou seja, a vida religiosa do povo de Israel não envolvia apenas o templo, mas a vida inteira, e especialmente os momentos dentro de casa, os momentos em que a família se reunia para ler as escrituras e também para meditar sobre ela. Eu sei que nós poderíamos citar diversos outros versículos aqui para basear uma teologia bíblica a respeito do culto familiar. Bom, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos no Novo Testamento uma vasta amostragem de que os cultos eram feitos primordialmente nas casas, em volta da mesa, onde as famílias se reuniam para adorar o Senhor, fazer os cultos e cantar a Deus. E essa prática do culto familiar está completamente envolvida com a questão do mandato espiritual. Se você não sabe o que é mandato espiritual, fique tranquilo. Muito em breve nós teremos um vídeo explicando sobre isso, a nossa série sobre a identidade humana. Deus deixou essa ordenança para o homem, em Adão. Então, certamente, Adão e Eva também prestavam cultos ao Senhor no contexto familiar. É até muito interessante observar que depois que Caim mata Abel, lá em Gênesis, parece que esse culto, essa invocação ao Senhor, ela cessa. E Deus faz questão de deixar registrado no livro de Gênesis, no capítulo 4, lá no finalzinho, de que depois do nascimento de Sete, o seu filho Enos, é que o nome do Senhor começou a ser invocado. E não é difícil imaginar como eram realizados os cultos no tempo de Adão, de maneira familiar, de maneira doméstica. Infelizmente, muitos cristãos ainda acreditam que a vida cristã consiste apenas em frequentar uma igreja uma vez por semana. Então a família, durante toda a semana, de segunda a sábado, está envolvida em diversas outras atividades. Os pais trabalhando, as crianças estudando, os momentos que eles possuem em casa, eles estão vendo séries de TV, se divertindo com alguma coisa, ou, quem sabe, até mesmo não fazendo nada, cada um no seu canto. Então não há nenhum momento em que essa família se reúne diante das Escrituras para ler as Escrituras, para orar, para interceder por outras pessoas e para adorar o nosso Senhor. É por isso que, além do culto familiar, da experiência religiosa no lar ser uma ordenança a Deus, ela é uma ferramenta para nosso crescimento espiritual individual, onde os pais, o marido, a esposa, os filhos crescem também individualmente diante do Senhor através da leitura bíblica diária, da oração diária e da adoração ao nosso Deus. É muito comum ver alguns pais que ainda acreditam que ensinar o filho no caminho que deve andar consiste apenas em levar a criança uma vez por semana na igreja. E talvez eles acreditam que a experiência de criar uma criança, um filho, nos caminhos do Senhor
é suficiente dando para ele alguns 30 minutos de escola bíblica dominical e mais algumas músicas gospel durante a semana. Tenho certeza que isso não é suficiente, não é isso que as Escrituras nos ensinam. E se você tem filho, me escute. A tarefa é sua de ensinar o seu filho. Você não pode terceirizar isso para a igreja e nem para o pastor. A tarefa de ensinar o seu filho no caminho do Senhor, ensinar a Bíblia para ele, é sua, pai e mãe. E isso, infelizmente, não pode envolver apenas 30 minutos semanais e algumas musiquinhas gospel durante a semana. É muito importante mostrar para os nossos filhos a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor e fazer com que eles cresçam de fato num lar cristão, num ambiente onde o Deus triuno é adorado diariamente e não apenas uma vez por semana. Isso também vale para o nosso casamento, isso também vale para o nosso matrimônio. O culto familiar diz respeito também ao relacionamento do marido, da esposa com Deus e o crescimento individual de cada um. Mas como se faz isso? É muito simples, mais simples do que se imagina. Escolha algum período do teu dia, e aí aqui as famílias são diversas, alguns vão poder fazer pela manhã, outros vão fazer pela noite, alguns vão ter algum tempinho para fazer à tarde, na hora do almoço, mas tenha certeza que você não precisa de mais de 30 minutos do teu dia. 30 minutos do teu dia é suficiente. Nesses 30 minutos, você vai ler as Escrituras com a tua família, você vai orar pela sua família, agradecendo a Deus, intercedendo por pessoas, você vai cantar hinos a Deus. Isso é mais do que suficiente para que você possa experimentar na tua casa uma revitalização espiritual em todos os... Então não existe segredo, é orgânico, é simples demais. E hoje existem diversos livros que nos auxiliam nessa tarefa de fazer o culto doméstico e tornar o culto doméstico cada vez mais efetivo na vida cristã familiar. Eu quero indicar aqui 2. O primeiro deles é Adoração no Lar, do Joel Bick. Ele é um livro curto, barato, você vai encontrar ele talvez por menos de R$15 hoje na internet. E ele é um guia muito interessante a respeito do culto familiar, dando bases bíblicas e teológicas e também estímulos para que você faça esse culto familiar na sua casa. O segundo é Pastores da Família, do reverendo Voddie Baucham. Inclusive, eu recomendo muito que vocês sigam o reverendo Voddie, principalmente nesse contexto de vida familiar. Ele tem sido um expoente na igreja mundial hoje a respeito desse assunto. Então é um livro que ele vai falar especialmente para os pais, para os homens, para o chefe de família, da tarefa que nós possuímos de liderar a nossa família nessa tarefa do culto familiar. Muitos de nós na igreja brasileira temos pedido que Deus avive a nossa nação, que nós experimentemos um avivamento na igreja. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que esse avivamento começa no lar. Esse avivamento começa com famílias que se prostram diante de Deus, que oram, que intercedem e que estão fazendo que a cultura do reino dos céus seja ministrada de paz aos filhos. E o culto familiar, ele é importantíssimo para que isso aconteça. Bom, e aí? Falando sobre pandemia, falando sobre culto familiar, como é que tem sido a tua experiência a respeito disso? Você pratica o culto familiar há algum tempo? Começou a praticar no período da pandemia? Ainda não começou? Comenta aqui embaixo na nossa caixa de comentários e vamos interagir sobre esse assunto. E eu tenho o interesse, a oração de que esse vídeo desperte alguém, que faça com que você pratique ou te encoraje a continuar praticando o culto familiar mesmo depois que a pandemia acabe. Como sempre, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, que você curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos. Tá ok? Até a próxima. Vocês viram que o cenário aqui mudou, né? Pois é, falando de família, tá chegando mais um bebezinho aí. O Pedrinho tá vindo e o lugar onde eu estava gravando os meus vídeos e fazendo de uma espécie de cenário para o canal vai ser onde o Pedrinho vai ficar por enquanto, mas daqui a pouquinho eu já estou, se Deus quiser, arrumando
no meu escritório e a gente vai poder fazer os vídeos lá, tá ok? Por enquanto vai ser aqui na sala mesmo, a gente aproveita a iluminação. Um abraço.